Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria tamanha poder voltar a essa casa. Eu tive passando por aqui em meados de 2016, se não me falha a memória, em uma visita que nós fizemos, pastor, para todos os maestros dessa região. Hoje eu fico vendo o Ebo Sul nascendo dessa forma, e eu lembro das visitas que nós fizemos lá atrás, enquanto o trabalho ainda praticamente nem começava a ser fomentado. A gente começou com as visitas, e nessa ocasião eu passei aqui, e é um prazer poder estar aqui novamente com vocês. Maestro Lucas Franco, obrigado pelo convite, que Deus venha te abençoar ricamente. Obrigado também ao pastor Wesley. Que Deus multiplique pastores com essa visão musical. Todo pastor que tem a visão musical apurada dessa forma, ele é sábio, porque ele sabe o valor que a música tem dentro da igreja. Parabéns para o senhor e continue nessa força. Ao maestro Lucas, que bom te ver aqui, meu irmão. Muito bem-vindo ao nosso estado de Goiás. Você sabe que Goiás está sempre com as portas abertas para você trazer essa animação para nós aqui. Muito bom. Deus está vendo tudo, tá? Esse trabalho missionário que você tem feito não é fácil, mas Deus está anotando cada detalhe, tenha certeza disso. Aos músicos, receba meu abraço, e trago também o abraço do pastor Josualdo, muito amigo meu. Quando eu estava saindo para cá, ele falou: leva meu abraço a toda a igreja e também ao pastor. E assim como o maestro Luan disse aqui, que vai ter o Ebo Sul, nós vamos ter agora em junho também o Ebo, o estadual. Vai ser ali em Iporá. Nós vamos ter o nosso bispo Oides pregando na sexta, no sábado o pastor Marcos Ribeiro, e no domingo pastor Cleito Queiroz. Eu estou escrevendo um arranjo coletivo para mais ou menos 1000 músicos tocar, fazendo o acompanhamento para o pastor Cleito cantar. Então, e Serranópolis vai estar lá, já está confirmado que vai estar lá. Final do ano também nós vamos ter na minha igreja o Embo Maestros, que é um encontro de maestros. Nós vamos ter o Ebo, que é de músicos, em junho, e se não me engano, setembro, vai ser o Embo Maestro, Encontro Nacional de Maestros. Inclusive, já faço o convite para todos os maestros que estão aqui. Maestro Lucas, quero te ver lá, tá bom? Nós estamos preparando um material muito específico para maestros. O maestro, muitas das vezes, irmãos, eles dedicam muito tempo para as orquestras e, na maioria das vezes, esquece de dedicar tempo para ele mesmo. Então nós estamos preparando o psicólogo para estar trazendo uma palavra direcionada para maestros, pastores para estar ministrando. Já está a presença confirmada do maestro Eliseu, maestro Eliel, que vai estar fazendo workshop com os maestros. Então vai ser uma bênção. Os maestros aqui, todos estão convidados. Meu abraço também à Coordenação Sul, que agora já começa. O maestro Luan, maestro Anilson, que é o vice, né? Leva meu abraço ao maestro Flávio. Vamos à palavra de Deus. Eu gostaria de convidar vocês para abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel é o 9º livro da Bíblia, 9º livro do Antigo Testamento. Diz assim a palavra de Deus: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Eu gostaria de convidar você para ler comigo a parte B do versículo. E desde aquele dia, vamos lá? 1, 2, 3. E desde aquele dia em diante,
o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Aqui nós encontramos um momento exato em que Davi é ungido rei de Israel. Eu gostaria de convidar você para voltar um pouquinho comigo na história, para a gente caminhar junto e entender um pouco disso aqui. Israel, ele tinha um modelo de reino teocrático. O modelo político, aliás, de Israel era um modelo teocrático, onde Deus guiava o seu povo através dos juízes. Os juízes eram homens escolhidos por Deus para serem o porta-voz de Deus na condução do povo. Todas as leis, todas as regras que Deus queria trazer para o povo, era através dos juízes que ele trazia para o povo. Israel, ao observar as nações que estavam em volta, as nações vizinhas, descobriu então que o modelo das nações era modelo de reinado, monarquia. Então tinha um rei. Eles então decidem que querem também ter um rei. Não querem mais ser guiado através dos juízes. Queriam agora ter um rei. Foi então que os anciões procuram então Samuel e pede que tenha agora um novo líder, um novo modelo político. Samuel, como não fazia nada sem consultar a Deus, Samuel vai então consultar a Deus sobre o pedido do povo. E Deus orienta Samuel para que ungisse Saul como rei de Israel. Porém, Deus alertou o povo sobre o risco que eles corriam de ter agora um rei ao invés do próprio Deus através dos juízes. Mesmo diante de todo esse risco, o povo resolveu que realmente queria um rei para governar Israel. Samuel vai, unge Saul. Saul agora começa então um novo ciclo da sua vida. Saul começa agora, se tornou um homem poderoso e começa agora a reinar Israel. Aquele homem que não era praticamente nada se torna agora o líder maior de Israel. Se torna um homem muito poderoso. E no meio de todo esse processo de gestão de Saul, Saul infelizmente começa a deixar o orgulho entrar no seu coração. A vaidade começa a tomar conta do coração de Saul. E Saul agora começa a desviar dos caminhos do Senhor. Saul vai distanciando. Agora a importância mais não era a palavra de Deus para Saul. Saul agora resolveu ouvir conselhos dos homens ao invés do próprio Deus. E Deus começa então a irar contra Saul, ao ponto de o rejeitá-lo. Quando Deus rejeita Saul, de imediato ele manda então Samuel ir à casa de Jessé. Samuel vai à casa de Jessé, pede para que Jessé chame todos os seus filhos, para que ele analisasse quem era o escolhido para ser o novo rei de Israel. Jessé então convoca seus 7 filhos, e Samuel começa a analisar um por um. Quando chega no 7º filho, todos foram rejeitados por Deus. Samuel não entende. Samuel sabia que o Deus que havia falado com ele não engana. Foi quando Samuel então pergunta para Jessé: ainda tem mais filhos? Jessé disse: tem mais um, o menor, o mais moço, o mais novo. Ele está lá no campo cuidando das minhas ovelhas.
Samuel então manda que chame Davi para comparecer na presença dele. Davi, mais que depressa, vem na presença de Samuel. E quando Davi chega, de imediato Deus já comunica com Samuel e diz: esse é o escolhido para ocupar o lugar de Saul. Samuel toma o chifre de azeite que estava com ele, derrama sobre a cabeça de Davi e unge-o como rei de Israel. Naquele momento, essa parte da história me chama muita atenção. Por quê? Quando Davi é ungido rei, a gente pensa assim que algo sobrenatural aconteceria. Porque ele foi ungido rei de Israel. Só que o que acontece? Samuel volta para casa, os irmãos de Davi voltam para as atividades normal do seu dia a dia, o pai de Davi volta para os seus afazeres normais, e Davi, como agora é a vida de Davi depois de ser ungido rei? Quem sabe se fosse algum de nós, a primeira coisa que ia fazer era sair correndo para contar para o colega que recebeu uma promessa, que agora ele tinha um título diferente. Eu vou contar para o meu melhor amigo, eu vou sair contando para todo mundo. Se fosse o nosso tempo de hoje, quem sabe publicaria nas redes sociais. Eu abro até um parênteses aqui para dizer para você: se você receber uma promessa, guarde ela para você. Davi, sabe o que ele fez? Ele não saiu correndo para contar para ninguém. Davi voltou para o pasto para cuidar das ovelhas e guardou aquela unção consigo. Agora no pasto ele tinha algo diferente. Ele tinha a unção de Deus na vida dele. Eu fico imaginando Davi cuidando das ovelhas, e quando tinha um tempo vago no seu trabalho, ele pegava a sua harpa e começava agora a dedilhar a sua harpa. E junto com esse momento que ele começava a dedilhar a sua harpa, vários salmos vinham nascendo, que nós conhecemos até os dias de hoje como referência, uma das maiores poesias bíblicas que nós temos. Foi escrita muitos lá sozinho no pasto. Quem sabe o Salmo 23, a Bíblia não traz tanta precisão do tempo exato que Davi escreveu o Salmo 23, mas quem sabe Davi, em meio à angústia, às vezes pensando como seria o momento que ele fosse assumir o reinado, angustiado, triste, quem sabe ele começava a pegar a harpa, dedilhar e começar a dizer: o Senhor é o meu pastor, pode me faltar tudo, eu posso não ter praticamente nada, posso ter só uma funda, um cajado, um rebanho, pode me faltar tudo, mas se o Senhor for o meu pastor, de nada eu sentirei falta. Davi continua então sua trajetória, e as coisas vão começando a acontecer. Davi vai levar comida para os seus irmãos, chega lá, encontra um gigante afrontando os seus irmãos, o povo de Israel. Davi, como já conhecia o Deus que ele servia, enfrenta, vence o gigante, como vocês já conhecem a história. Davi vai crescendo, o povo vai conhecendo a fama de Davi. Davi vai lutando e vencendo todas as lutas, todas as batalhas que Davi chegava para lutar, ele conseguia vencer. Davi conseguiu tanto êxito como lutador, que Saul começou a ter até ciúmes de Davi, do quão grande Davi conseguiu chegar. O tempo passou, assim como prometido, Davi assume o reinado, se torna rei de Israel. E uma observação muito linda que eu faço é que Davi não forçou
chegar no trono. Aconteceu de forma natural. Davi teve oportunidade várias vezes de tomar o trono de Saul, mas não fez. Esperou o momento certo. E a fama de Davi cresceu de sobremaneira, que até os dias de hoje nós conhecemos Davi como um grande herói que viveu naquele tempo. E eu comecei a observar por que Deus escolheu Davi. Deus escolheu Davi e ele conseguiu vencer, conseguiu ganhar tanta notoriedade. Por que ele conseguiu tantas notoriedade como conseguiu? Conseguiu vencer tantas batalhas como conseguiu? E dentre vários segredos que a gente começa a analisar e descobrir da vida de Davi, aliás, eu quero destacar 3 segredos que eu achei muito importante, principalmente para nós músicos, para nós que exercemos a função de músico na igreja. E dentre 3 segredos, eu quero começar o primeiro segredo que Davi carregava para ser um vencedor, é que tudo que ele fazia era bem feito. Davi não fazia nada de qualquer forma, Davi não fazia nada mal feito. A prova disso é que Saul é acometido de um espírito maligno mandado por Deus. Foi Deus que mandou o espírito maligno atormentar Saul. E quando Saul está em meio àquele momento de turbulência, descobre no palácio que quando Saul ouvia música, ele acalmava. Aí dizem então, nós precisamos de alguém que toque bem. Naquele momento Davi nem evidência não tinha no reinado. O que precisou naquele momento foi alguém que tocasse bem. Alguém ouve e fala: olha, lá na casa de Jessé tem um moço que toca bem a sua harpa. Quando Davi é levado ao palácio para tocar para o rei, ele foi levado porque ele tocava bem. Então tudo que Davi fazia era bem feito. Eu quero pegar essa parte para nós musical, que somos músicos, e quero dizer para vocês: nunca venha tocar de qualquer maneira na igreja. Nunca venha cantar de qualquer jeito na igreja. Tudo que você for fazer na casa de Deus, faça bem. A técnica, ela é importante. Aquela história que não precisa de técnica, que Deus resolve tudo, não existe. Nós precisamos vir e dar o nosso melhor na casa de Deus. Músicos precisam estudar teoria musical. Músico precisa estudar técnica para tirar um som bonito. Músicos precisam de estudar timbragem para tirar um timbre bonito, para quem ouvir não dá dor no ouvido. E isso aí não é uma coisa que a gente consegue ao estalar dos dedos. Requer tempo, dedicação. Então, antes de tocar, músicos, estude muito. Se você vai fazer um solo, trabalhe esse solo como nunca. Dedique, faça o seu melhor. Não faça a obra do Senhor relaxadamente. A Bíblia diz assim, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu fico observando que nenhum termo específico não teve. Foi ai, dor mesmo, ai daquele. Você precisa desenvolver uma técnica bonita, não é só lá fora não. Lá fora, se você for comparar a técnica que a gente tem nas orquestras filarmônicas, nas sinfônicas, você vai ver músicos que tocam muito mais que a gente. Agora, por que lá fora tem que ser algo com excelência e aqui dentro pode ser de qualquer jeito? Se é para Deus, eu preciso fazer muito melhor do que eles fazem lá. A música cristã, a música evangélica, ela deveria ser uma referência mundial. Porque enquanto lá fora adoram qualquer coisa, aqui dentro nós estamos fazendo música para adorar a
Deus. Se é para Deus, tem que ser algo com excelência, não pode ser qualquer forma. Nós precisamos que essa nova geração assuma essa consciência, que a música da igreja, ela tem que ser melhor do que a música lá fora, senão tem algo errado. Nós precisamos dar o nosso melhor. Na igreja a gente usa muito improviso, trabalha muito improviso, é normal. A gente precisa, só que deixa o improviso para o último lugar. Deixa o improviso só para quando não tiver jeito. Tem uma coisa que me deixa muito triste, é quando dá uma oportunidade para alguém cantar ou tocar, e esse alguém chega e fala: irmãos, eu vou cantar, eu vou louvar. Os irmãos não reparam não, mas eu não ensaiei, mas é para Deus. Eu acredito que vocês também já ouviram muito essa expressão. Erroneamente, se é para Deus, não é qualquer coisa que eu vou entregar para Deus. Se tinha uma coisa que Davi sabia fazer, era fazer tudo bem feito. Por isso que toda vez que ele ia fazer qualquer coisa, se era lutar, se era tocar, se era escrever, era bem feito, era com excelência. Fique tranquilo, Deus não vai fazer para você o que você tem que fazer, não. Se a sua parte for dedicar, você vai ter que dedicar. Você sabe quando Deus vai entrar? Em qual local que Deus entra? Quando eu estou desenvolvendo algo, estou estudando uma técnica que eu não consigo, e eu não tenho fontes de tirar para melhorar aquela técnica que eu estou estudando. Aí sim, aí Deus entra em cena e te ajuda, que eu já vivi muito isso. No começo do meu ministério mesmo, se eu for contar para vocês o que eu já vivi de milagres de Deus, vocês não acreditam. Ao ponto de eu escrever coisas quando eu não tinha formação nenhuma, e ao chegar na faculdade, tudo aquilo que eu escrevi sobre a orientação de Deus para passar para os meus alunos, era o que tinha na faculdade. Eu não estou falando que Deus não faz milagres e não te ajuda a desenvolver a sua técnica. Eu estou dizendo para você que Deus vai entrar onde você não tem recurso. Se é a área que você tem recurso, você precisa trabalhar, porque Deus não vai fazer para você. Segundo segredo que Davi carregava em suas vitórias. O segundo segredo é: Davi carregava a presença de Deus. Não vem falar para mim que quando Davi estava lá tocando e os espíritos maus de Saul saíam, que eles estavam impressionados com o som que Davi estava tirando do seu instrumento, que isso aí não acontecia. Vocês sabem muito bem que se tem uma coisa que os espíritos malignos entendem bem, é de música. Ao ponto de conhecerem uma música muito além da música que nós temos no dia de hoje. Se a nossa música hoje tem uma qualidade, eles conhecem uma qualidade muito superior ainda. Agora vamos voltar à época de Davi. Como era o nível musical na época de Davi? Davi tocava bem para o seu período, mas a música na época de Davi, ela era muito pobre. Esses belos acordes que a gente ouve quando tocam, essas harmonias maravilhosas que a gente ouve quando vocês tocam, vi umas pegadas bem de jazz quando a orquestra aqui tocou. Nada disso existia na época de Davi. Vocês querem ver, tanto que na época de Davi a música estava bem atrás do tempo de hoje. Vocês sabiam que nem o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si não existia na época de Davi? Isso é coisa que aconteceu depois de Cristo. Os acordes aconteceu depois de Cristo. Davi está lá antes de Cristo, muito antes. Você sabe o que Davi tinha disponível na mão dele para tocar? Mais ou menos 5 notas aleatórias. Vocês que é músico, vocês vão começar a entender. 5 notas aleatórias, sem escala, sem módulos gregos, sem nada disso.
E através dessas notas aleatórias, ele começava a colocar voz em cima de formas aleatórias. E assim mais ou menos era a sua música. Você músico, que qualidade musical teria o que eu acabei de retratar para vocês? Para Davi, ele fazia bem, porque era o estilo, da mesma forma que hoje nós fazemos bem. E daqui, séculos posteriores, vão olhar essa música que nós fazemos bem hoje e vão falar: o que é aquilo? Muito pobre. Já evoluiu muito. Então, quando os espíritos maus saíam da vida de Saul, não era porque Davi tocava bem, é porque ele tinha sobre a vida dele a presença de Deus. E o que expulsava aqueles espíritos era a presença de Deus que estava sobre a vida de Davi. Ei, músicos, não adianta nada eu estudar muita técnica, trabalhar bem o meu instrumento, se eu não tiver a presença de Deus na minha vida. Se quando eu for tocar, o Espírito Santo de Deus não toque quem está ouvindo o que eu estou fazendo, não adianta nada. Técnica lá fora está cheio. Sabe o que faz você, às vezes, com meses que toca, às vezes as notas nem afinadas não estão ainda. Às vezes você vai tocar, você não conseguiu nenhuma qualidade de timbre bonita ainda, porque você está começando. Só que aí quando você toca, começa a arrepiar alguma coisa assim na gente, e a gente começa a emocionar, mesmo ouvindo aquele som, que nós somos professor, maestro Lucas. O som do aluno quando está começando não é bonito. Só que tem casos que ele começa a tocar mesmo um pouco de desafinado, mas a gente começa a arrepiar e sentir a presença de Deus. Isso aí é a presença de Deus. Agora imagine quando eu conecto a presença de Deus com a técnica. Tocar sem a presença de Deus, sem a unção do Espírito Santo, lá fora funciona. Tem muitos músicos bons tocando lá fora, mas o que vai diferenciar a sua música aqui dentro da igreja é a unção do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Você tocar sem a presença de Deus é como você bater numa lata vazia, só tem barulho, mais nada. A música não passa nem desse teto quase. Músico tem que orar, músico tem que jejuar. Não é porque é músico que eu vou ficar só estudando, não adianta nada. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que conhecer de Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que determinar tempos para estar em contato com Deus, para quando eu pegar o meu instrumento, assim como Davi, tocar quem está sentado me ouvindo. E enquanto eu toco, curas podem acontecer, batismo com o Espírito Santo pode acontecer. Assim como aconteceu lá no templo, na inauguração do templo de Salomão. Quando tocavam, a casa encheu de fumaça. Para isso acontecer, músico sem a unção do Espírito Santo não acontece não. Com unção de Deus, com o Espírito Santo de Deus, não tem como maquiar. Ou você tem ou não tem. Não é algo que eu consigo driblar. Na técnica, você até consegue driblar alguma coisa e passar para quem não entende de música mais ou menos e enganar eles. Agora, na unção do Espírito Santo é impossível. Nós só temos êxitos como músico cristão se o nosso tempo de estudo for simultâneo ao tempo que nós dedicamos para estar em comunhão com Deus e buscando a orientação dele para como fazer para alimentar quem está nos ouvindo. Terceiro segredo que Davi carregava em todo o seu sucesso como vencedor: Davi não temia o inimigo. Ele não tinha medo. Por quê? Primeiro, ele tinha a técnica específica para enfrentá-lo. Se fosse na funda, ele sabia que ele não errava.
Você acha que você acerta uma pedra de funda em qualquer local sem errar, sem treino? De forma alguma. Então ele confiava na técnica que ele tinha. E ele também conhecia o Deus que ele servia. Então, para que temer? Tanto é que a hora que ele chegou na frente do gigante, ele disse: eu vou ao seu encontro em nome do Deus dos exércitos. Ele não foi sozinho, ele não. Então ele não tinha medo. Se ele tivesse medo, ele tinha corrido de muitas batalhas e não tinha se tornado o grande homem que ele se tornou. Davi não tinha um medo de enfrentar nenhuma batalha. Eu fico imaginando tudo que Davi conquistou através das suas lutas, mas nada fazia Davi parar. Podia vir a dificuldade que fosse, Davi não parava por nada. Quantas lutas Davi enfrentou, passou por momentos tão difíceis. No momento que ele pecou, por exemplo, foi um dos momentos mais difíceis que Davi passou na sua vida. Mas ele conseguiu pegar os cacos, conseguiu pegar tudo que estava acabado e dar a volta por cima. Davi não parou. Você sabia que Davi foi conhecido o homem segundo o coração de Deus? Foi depois da queda? Não foi antes, quando estava vencendo gigantes, não foi quando estava vencendo batalhas que Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus, não. Foi depois. Davi não temia, Davi não parava por circunstância nenhuma. Ei, músicos, talvez eu falo para músicos aqui hoje que deu vontade de parar, que não queria mais prosseguir, que o desânimo bateu na sua porta e você, por medo de enfrentar aquele desânimo, achou que a solução era parar. Eu quero dizer para você: não pare por circunstância nenhuma. O Deus que te chamou investiu caro em você. Não foi qualquer coisa que foi investido em você, não. O Deus que te chamou investiu muito para que você fosse músico na casa de Deus. Não pare por circunstâncias nenhuma. É normal dar vontade de parar, é normal dar vontade de desistir, mas nada pode fazer você parar. Eu digo isso para você porque eu um dia tentei parar. Teve um momento na minha vida que, em meio a tantas dificuldades, até mesmo por enxergar algumas coisas e não concordar, ao invés de eu lutar, pastor, eu resolvi parar. Eu parei. E quando isso aconteceu, infelizmente, eu continuei trabalhando com a música. Foi um momento de muito sucesso na minha vida. Profissionalmente eu estava excelente, mas espiritualmente eu decidi dar um tempo. Saí da equipe de louvor que eu fazia parte. Eu ia na igreja reger profissionalmente. Terminava, eu ia embora, porque eu não queria mais, eu queria parar. Quantas foram as vezes que a minha esposa foi sozinha para a igreja com meus filhos e eu não ia acompanhando ela? Ela ia cantar em diversos lugares sozinha, eu não ia, porque eu decidi parar. Quantas foram as vezes que Deus falava comigo, o quanto Ele tinha investido em mim, e eu não dava ouvido à voz de Deus. Quantas foram as vezes que eu, dirigindo, voltando de cidades que eu estava regendo, via em situações, às vezes na frente de um caminhão, e ali era o fim. De forma rápida eu falava no meu consciente para Deus que eu mudaria a partir daquele momento. Se Ele me tirasse daquela situação, Ele me tirava, o coração endurecia e eu não voltava. Até que chegou um dia, dentre tanto tempo assim, que eu resolvo ir tirar umas férias. E eu estou
numa chácara, tirando férias com a minha família, meu filho de 2 a 3 meses mais ou menos, recém-nascido. Quando chegamos, arrumamos as coisas. Depois da meia-noite mais ou menos, que arrumamos para dormir, já estávamos quase pegando no sono, pastor. Eu acordei com aquele choro, que só de lembrar hoje, o coração aperta. Foi um choro triste, e eu mais a minha esposa corre para o quarto onde ele estava. Quando eu chego lá, um bebê recém-nascido, procuro o pulso, não tinha nada mais. Procuro os batimentos cardíacos, nada mais. Procuro a respiração, nada. Aí o desespero vem, eu pego eles, coloco no carro, mas minha esposa e minha filha mais velha, saímos correndo para procurar ajuda. A cidade mais perto que ficava daquele local era 15 quilômetros, pastor. E no meio dessa agonia, meu filho não respondia nada. Aí no meu consciente eu lembrei: você parou. Naquele momento eu nem mexi com os lábios, eu mexi. Eu somente falei no meu consciente. Falei: Deus, se o Senhor quer que eu ainda volte para fazer a sua obra, independente da circunstância, independente da situação que for, se o Senhor devolver a vida para o meu filho, eu nunca mais vou falar que eu vou parar. Se for algo que eu não consigo, o Senhor vai me ajudar e vai me capacitar, mas eu não vou dizer não nunca mais para a sua obra. Imediatamente meu filho chorou no braço da minha esposa. Imediatamente nós procuramos a cidade como nós havíamos, já estava indo. Chegou lá, testou os reflexos do meu filho, estava tudo normal. As férias, pastor, acabou. Nós arrumamos as coisas, partiu para Goiânia. Tudo que a ciência oferece para fazer, para a gente tentar descobrir o que aconteceu, fizemos. Não tinha nada. O roxo da ponta dos dedos do meu filho e dos olhos demorou de 3 a 4 dias para desaparecer. Hoje meu filho tem 9 anos, é saxofonista na minha orquestra, toca sax. Minha esposa canta, minha esposa toca sax comigo também, minha filha toca violino. Todos nós servimos a Deus com alegria e fazemos a obra de Deus com alegria. E eu venho aqui hoje para dizer para você, independente da situação que você esteja, não pare, não pare de forma alguma. Você pode estar passando pela dificuldade que for, não pare. Isso é a experiência de quem tentou parar um dia. O confronto ele é muito pior do que a decisão. Quem sabe você veio aqui hoje sendo o último culto que você pensou que tocaria. Eu não sei a dificuldade que você está passando. Quem sabe você também veio aqui hoje como o último culto que você participaria, porque não dá mais para prosseguir. Mas eu venho dizer para você que o Deus que me atendeu naquele dia que meu filho estava naquela situação, Ele está aqui para te atender também. Ele só precisa ouvir de você um toque dizendo: eu aceito, eu quero. Independente do que for, eu queria convidar vocês agora que são músicos. Se um dia você pensou em parar, ou você que toca e adora o nome do Senhor, que pegasse o seu instrumento agora. Eu queria que você pegasse o seu instrumento agora. Maestro Luciano, eu queria que você pegasse o seu instrumento agora. E como gratidão a Deus, você vai olhar para o seu instrumento agora e começar a agradecer a Deus pelo talento que Ele te entregou. Eu quero que você, se você sentir vontade de abraçar seu instrumento, você pode abraçar. Mas eu quero que você conecte com Deus agora e comece a agradecer a Ele por ter te dado esse talento. Dentre tantos
tantas pessoas que poderiam estar no seu lugar, Deus escolheu você para estar aqui. Então, nesse momento, eu queria, como forma de gratidão, comece a falar com Deus. Se você um dia pensou em parar, comece a pedir perdão a Deus e diz para Ele que você vai continuar, que nada vai fazer você parar. Não existe nada que pode fazer você parar. Agradeça a Deus todos os dias por ter te escolhido. Assim como Ele escolheu Davi, o menor, Ele me escolheu, Ele te escolheu. Isso foi a bondade de Deus que é grande. Se não fosse a bondade de Deus, nada teria acontecido. É a misericórdia de Deus de nos escolher. E eu queria que você agora trouxesse um louvor da sua alma, mas lá do fundo, tocasse como fosse a última vez que vocês fossem tocar. E como forma de gratidão a Deus, agora você vai falar com Deus com seu instrumento. Eu quero que você pense em cada nota que você for tocar agora. Cada nota você vai retribuir para Ele. Não é simplesmente uma nota qualquer que você vai colocar agora, não. Cada nota vai ser elogiando, adorando, exaltando a Deus por ter te escolhido. E a música diz que é a bondade de Deus, e você vai transmitir isso em sons. Eu quero que você comece a música bem baixinha. À medida que Deus for tocando no seu coração, que você for enchendo, você pode explodir na música. Mas bem baixinho, comece dizendo para Deus a bondade que Ele tem para você. Faça uma nota especial para Ele. Toque como fosse a última vez. E adore a Deus.